nesse vídeo vamos falar sobre um assunto um pouco mais técnico também, porque eu acabei pensando num assunto e aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, eu vou levar esse assunto para o Angels Channel, porque lá é sempre um momento bem único e para que ajude eu, você e qualquer pessoa a refletir sobre esse assunto. Teríamos duas heranças: a genética física corpórea material vinda do DNA e outra, a do espírito referente à nossa vivência, ou seja, das outras vidas? Olha que pergunta, né? Por quê? Eu sei que esse assunto ele é mais complicado, pelo menos para mim. Talvez para você, para qualquer pessoa, não seja complicado. Mas vamos partir pelo DNA. O DNA contém uma sequência de informações referente a toda o nosso sangue, sobre o nosso, que seria das multiplicações das células, das divisões e tudo mais, dos nossos pais, avós, da nossa ancestralidade, né? Então isso é contido fisicamente no DNA. Só que nós não temos acesso, nós não somos conscientes de tudo. Talvez nosso corpo seja, mas nosso cérebro ele não é. Nós precisamos da ajuda do nosso espírito, da nossa consciência. Precisamos da ajuda de Deus para podermos ter um entendimento, um conhecimento, um reconhecimento da nossa ancestralidade. Só que aí temos também o nosso espírito, que está no nosso corpo, que então é nossa alma. E nossa alma, ela também contém outras vidas, né, que tivemos nesse planeta Terra e tivemos em outros planetas também. E o que ocorre? Tivemos até quando o nosso espírito ele era infantil, estava começando, ele talvez não se lembre tanto dessa parte, mas tudo bem. Vejam só. O Samuel, fisicamente, ele lembrando sempre que o Angels Channel estamos aqui para refletir e aprender. Okay? O que eu estou dizendo para vocês, ele é aquilo que eu reflito, que estou compreendendo através da minha pessoa. Talvez isso não seja verdade, seja totalmente errôneo e tudo mais. O intuito do canal sempre é o quê? A reflexão. Nos criarmos a vontade de refletir. E termos mais isso em nossas vidas, né? Pois bem. Então Samuel, ele fisicamente, ele tem esse corpo. Mas se não fosse esse espírito que estivesse aqui, fosse um outro espírito, o que esse espírito seria? O que ele, né? Eu tenho o conhecimento, você tem o conhecimento, qualquer pessoa possa ter o conhecimento, possa estudar a respeito das reencarnações, sobre vidas, Espírito Santo, espíritos superiores, vivência em outras vidas, etc. e tal, e tudo bem, né? Cada um tem o seu conhecimento. Mas há de ser uma pergunta pertinente, justamente porque se fosse um outro espírito que estivesse aqui, será que, vamos imaginar que o meu pai, eu não sei isso daí porque eu sou filho adotivo, mas vamos supor que o meu pai, ele fosse um tocador de clarineta numa banda, por exemplo. E fosse um ótimo, ele tocasse aquele
saxofone. E ele tocou muito, porque o pai dele também tocava. Vamos supor. Então isso fica contido no DNA da pessoa também. E isso é transpassado de um corpo para o outro. Então, eu teria no meu sangue, assim como eu herdei os olhos dos meus avós, vamos dizer assim, né? O cabelo, cor e tudo mais, eu também teria herdado esse dom para música, saxofone, instrumento de sopro, né? Mesmo estando com outro espírito. E tudo bem. Aí eu aqui, aprendendo saxofone, sou um ótimo músico, né? E tudo mais, componho também. Aí eu morro. Aí os meus filhos, eu não tenho nenhum filho, mas vamos supor que eu tenha filhos. Será passado para ele também, e esse espírito que está aqui carregará também essa vivência? Né? É algo bem interessante de se aprender. E vamos supor que aí num outro corpo, né? Estou lá o Samuel de novo, no caso, o espírito que aprendeu o saxofone, ele agora é um espírito que sabe tocar saxofone, porque ele aprendeu, ele herdou daquele corpo. Então, o próximo corpo que eu for entrar seria um corpo de uma pessoa que trabalha na lavoura. Isso. Uma pessoa que trabalha na lavoura. Uma pessoa que nunca viu uma partitura. Na verdade, meu outro espírito também nunca tinha visto, mas tudo bem. A partir de agora, ele tem essa tendência, né? Essa intuição. Não que a pessoa já carregue tudo, porque o véu, ele retira isso de nós, né? Então é algo bem pertinente, né? Algo bem interessante para que nós possamos refletir e tudo mais. Por quê? Porque, assim como eu falei no outro vídeo dessa temporada, às vezes temos lembranças, temos aptidões, e talvez essas aptidões certamente venham ou do nosso espírito ou da nossa ancestralidade. E ainda digo mais. Eu, por exemplo, não gosto de mecânica. Eu não tenho assim Se alguém perguntar para mim como que funciona o motor, Mas, quando eu tinha um carro, e esse carro quebrou, eu arrumei ele. Não é interessante? Eu arrumei ele facilmente. Arrumei o acelerador. E também uma vez, quando deu problema no distribuidor, eu fui e era como se eu entendesse de carro. Então, talvez, também, algumas coisas nós não queremos dedicar nessa nossa vivência, porque eu me recordo que quando eu era bem novo, eu falei isso em 3, 4 vídeos já, que eu estava estudando para prestar a faculdade, eu queria escolher medicina, que eu queria ser cirurgião. E naquele momento eu acabei trocando e acabei deixando o ensino universitário para poder trabalhar na empresa que meu tio tinha recém comprado de informática, o qual eu já tinha prática como programador desde os 13 anos, etc, etc. E talvez, né, eu fui intuído justamente por quê? Porque se caso seguisse a carreira de... Lembre-se, sempre temos o nosso livre-arbítrio. Isso é fato. Mas às vezes nós temos em nosso coração uma tendência a fazer certas coisas. E esse fazer certas coisas tem que excluir outras coisas. Nós somos uma pessoa só. Eu não posso tocar uma clarineta em shows de
finais de semana, sendo que se eu sou médico e eu tenho que, ou eu sou um escritor, ou eu faço uma coisa ou faço outra. Embora tem pessoas que fazem milhares de coisas, né? Mas percebem? Então também pode ter isso. Às vezes algumas coisas das quais nós não fazemos, né? É justamente porque o nosso espírito, ele, que é o nosso eu sou, ele comanda a gente a não fazer isso. Ele nos dá a intuição para não fazermos isso, porque temos que realizar outras coisas. Lembrando, né, que todos os espíritos serão evoluídos. E assim sendo, todos teremos que passar por todas as coisas para podermos chegar na plenitude, para podermos nos tornarmos um espírito superior. Então, o que hoje eu não aprendo a fazer, numa próxima reencarnação, numa próxima vida, sempre vou falar assim, tá? E aí eu faço. Então é muito interessante. Eu espero que nesse vídeo, então, que falamos sobre teríamos duas heranças, a genética física corpórea material vinda do DNA e também do espírito, são duas coisas diferentes, poderíamos juntar as duas, né? Olha que interessante, né? É muito legal isso. Muito interessante de se refletir. Gratidão, gratidão, gratidão.